Boa noite. O governo Itamar Franco joga tudo na aprovação da política salarial enviada ao Congresso. E o ministro Fernando Henrique garante que, se a medida provisória dos salários não for aprovada, o país vai mergulhar na hiperinflação e numa crise incontrolável dentro de 3 meses. Os pessimistas dizem que a crise já é incontrolável e o país já vive a hiperinflação. Os otimistas pedem apoio e convocam reuniões onde devem ser discutidas as soluções para os problemas estruturais do país. Os cínicos dão conselhos. Dizem que é melhor o ministro Fernando Henrique ficar quieto, empurrar os problemas com a barriga e esperar até dezembro, faturando um crescimento da economia já estimado em cerca de 4%. Os paranoicos acham que vem aí medidas duras, pacotes, choques, tumulto geral. Ou seja, a situação está um pouco confusa. No Roda Viva, que começa agora pela TV Cultura de São Paulo, nós vamos falar de política e de economia. E como diziam os antigos cronistas esportivos, vamos conversar com quem já esteve lá. No centro da roda está sentado o nosso convidado desta noite, o deputado federal, ex-ministro e ex-embaixador, Roberto de Oliveira Campos. 76 anos, ex-seminarista, diplomata, Roberto Campos é considerado um dos pais do pensamento liberal moderno no Brasil. Conheceu todos os presidentes brasileiros, de Eurico Gaspar Dutra a Itamar Franco, e trabalhou com todos, de Dutra a João Figueiredo, com exceção de Costa e Silva e Emílio Garrastazu Médici. Foi ministro do Planejamento do presidente Castelo Branco e embaixador em Londres nos anos 70. Elegeu-se senador pelo Mato Grosso em 82 e deputado federal pelo Rio de Janeiro em 90, sempre pelo PDS, hoje substituído pelo PPR. Roberto Campos diz que nos últimos 50 anos nunca viu uma fase como hoje, de desconfiança nas possibilidades do Brasil. E não estava falando da seleção brasileira que disputa as eliminatórias para a Copa do Mundo. Lembramos que o Roda Viva é transmitido para 12 emissoras em todo o país. TV Pernambuco, TV Ceará, TV Maíra de Rondônia, TV Minas Cultural e Educativa, TV Vídeo Cabo de Belo Horizonte, TVA da Bahia, TVA do Piauí, TVA do Paraná, TVA de Porto Alegre, TVA do Espírito Santo, TVA do Mato Grosso do Sul e STV de Pelotas, Rio Grande do Sul. Para entrevistar o Roberto Campos esta noite no Roda Viva, nós convidamos Aloysio Maranhão, diretor de redação do jornal O Estado de São Paulo, José Paulo Kupfer, editor-chefe da RBS e do jornal Zero Hora em São Paulo, Gustavo Camargo, editor de economia da revista Exame, Miriam Leitão, colunista de economia do jornal O Globo, Ricardo Sete, diretor editorial adjunto da editora Abril, Fernando Mitre, editor executivo do Jornal da Tarde, e Frederico Vasconcelos, editor do Painel SA da Folha de São Paulo. Você que está em casa e quiser fazer perguntas por telefone, pode chamar 252-6525. 252-6525. A Shizuka, a Noemi e a Ana estarão anotando suas perguntas. Boa noite, deputado. Boa noite. Em qual dessas categorias o senhor se enquadraria? Pessimista, otimista, cínico ou paranoico? Eu diria que realista. E o realista o que é? O realista é um otimista bem informado. Que boas informações o senhor tem para estar otimista? Eu acho que, com realismo, nós devemos reconhecer que estamos sendo visitados por um castigo bíblico. Diz a Bíblia que aqueles que excederam sua cota de pecado são visitados pelas serpentes da angústia. Nós estamos sendo visitados por essas serpentes. Mas quem está sendo mais visitado por essas serpentes, em geral, são os trabalhadores, o povo, os brasileiros em geral. E eles parecem não ter cometido tantos pecados assim. Toleraram líderes que cometeram pecados. E a tolerância de líderes que cometeram pecado é um sinal de cumplicidade. O grande amargor brasileiro é que, de outras fases depressivas de nossa vida econômica, nós éramos partícipes de recessões mundiais, de dificuldades generalizadas, e até que nos dávamos melhor que outros países latino-americanos. O que há de melancólico hoje é que nós não soubemos participar do grande surto de prosperidade quase contínua desde 1983, quando terminou a grande recessão, até 1990, enquanto outros países avançavam. Inicialmente só avançavam os asiáticos. Os latino-americanos chegaram tarde ao festim do progresso, mas participaram desse festim nos últimos anos da década de 90, dos 80 e no começo da década dos 90.
e nós ainda somos excluídos dessa comunhão de prosperidade. Isto é algo amargo, difícil de explicar. Chega-se à conclusão de que nós estamos na terceira categoria dos povos a que se referia Bismarck. O chanceler de Ferro classificava os povos em 3 grupos. Aqueles que aprendem da experiência alheia são os povos inteligentes. Em segundo lugar, os medíocres são aqueles que aprendem de sua própria experiência. E em terceiro lugar, os idiotas, aqueles que não aprendem. Eu receio que nós não estamos na primeira categoria, abstenhamos de outras classificações. Miriam Leitão, por favor. O senhor não tem razão nenhuma para estar melancólico e meio amargurado. Você sabe que eu vim no avião agora do Rio de Janeiro e do meu lado sentou um rapaz de 24 anos. Eu fiz questão de perguntar a idade. Sim. E ele trabalha no Banco Pactual. E ele veio dizer, ele perguntou o que eu vinha fazendo em São Paulo. Eu falei, vou entrevistar o deputado Roberto Campos. Aí ele disse assim, é o meu guru. Aí eu pensei o seguinte, a minha geração não gostava nem um pouco do senhor. Dizia que o senhor era o Bob Fields. Aí eu falei, bom, a primeira pergunta que eu tenho que fazer para ele é o seguinte, o senhor acha que o senhor venceu a briga, por exemplo, com a minha geração? O senhor acha que o mundo está cada vez mais parecido com as suas ideias? O Malraux dizia, num ímpeto de vaidade, que o mundo estava cada vez mais parecido com os livros dele. Eu diria que o mundo está cada vez mais parecido com as minhas ideias. Apenas esse reconhecimento chegou tarde, quando eu já estou quase gagá, não posso mais Agora, gozar. Deputado, o senhor, vendo o país atacado por essas víboras bíblicas, o que o senhor enxerga no final desse túnel? Nós temos uma revisão constitucional, estamos às portas de uma revisão constitucional, que tudo indica que é uma chance importante de rever alguns itens e dispositivos da Constituição dentro da linha de pensamento do senhor, ou não, ao contrário. Nós temos também uma experiência política, recém-saídos somos de uma experiência política traumática com o impeachment, e muitas especulações em torno de riscos que o Estado de Direito e a democracia sofreria no país. O que o senhor vê no final desse poço de víboras? Nós temos o risco de um rompimento do Estado de Direito democrático ou não? A revisão constitucional virá de fato a se dar na sua linha de pensamento ou não? Eu acho que a revisão constitucional será um divisor de águas entre um Brasil renascido, se a revisão se processar inteligentemente, ou um Brasil angustiado ao ponto da convulsão social, se essa revisão não foi feita. Nós atravessamos, sem dúvida, um grande trauma, o trauma do impeachment. E foi o trauma do impeachment que me levou a votar pelo parlamentarismo, abandonando o presidencialismo. Porque eu acho que o parlamentarismo cria um novo tipo de impeachment que às vezes é necessário. No presidencialismo só existe o impeachment por crime de responsabilidade. No parlamentarismo existe o impeachment por incompetência. E o Brasil precisa de impeachment por incompetência. Infelizmente, entretanto, o parlamentarismo foi derrotado. A revisão constitucional é urgente e importante. É uma pré-condição para que o Brasil se modernize. A Constituição atual foi votada como um canto de cisne do nacional-populismo, uma doutrina já falida, mas uma falência ainda não percebida pela comunidade. Lembremos-nos que isso foi um ano antes da queda do Muro de Berlim, e precisamente nessa época, um político tido por arguto, excepcionalmente arguto, Ulisses Guimarães, fazia uma opção de esquerda dentro do seu próprio partido, o que significa uma extrema incapacidade de percepção das tendências mundiais. Eu, felizmente, já as havia percebido. Qual é a estrutura da Constituição atual? A estrutura de um Estado cartorialista, empresário, intervencionista. Basta que nos lembremos que a Constituição de 67, que não era nenhum milagre liberal, a Constituição de 67 continha apenas 14 institutos de intervenção, modalidades de intervenção estatal. São 40 na nova Constituição.
A nova Constituição criou também uma pletora de direitos ineficazes. Perto da Constituição americana, nós chegamos à conclusão que os americanos são inteiramente desprotegidos em matéria de direitos, porque se contentam com o Bill of Rights, que são 10 princípios e mais uma outra emenda. Nós tínhamos 36 direitos e garantias na Constituição de 1967. Hoje temos 77 direitos e garantias. Nós não nos sentimos garantidos. São garantias ineficazes, um pouco românticas, um pouco líricas. Na Constituição de 1967 havia um monopólio estatal, monopólio da larva e do refino. Esse monopólio foi desdobrado em 5 outros monopólios, abrangendo várias fases da atividade petrolífera, e se pegou a nação mais um outro monopólio, o monopólio de telecomunicações. Como ver, uma Constituição que nada tem a ver com o movimento mundial de diminuição do poder e das funções do Estado. Hoje há uma urgência sentida mundialmente de fazer o Estado retornar às suas funções clássicas, porque as exigências da comunidade do exercício dessas funções clássicas são hoje abrangentes e severas, o que mutila o governo para a atividade empresarial, porque, afinal de contas, seu talento gerencial é limitado. Não apenas o recurso financeiro, mas o talento gerencial também. O senhor acredita que isso será revisto dessa vez? Ou não? Eu acho que há uma conscientização, por exemplo, de que o capítulo da ordem econômica tem que ser alterado. Eu sou otimista em relação à eliminação de discriminações contra a empresa estrangeira, que nós sabemos que hoje o capital estrangeiro é cortejado, até mesmo por Cuba, e seria trágico se ficássemos atrás de Cuba, mas certamente pela China, pela União Soviética, pela Rússia e outros países da ex-cortina de ferro, que todos eles reconhecem a tríplice função do capital estrangeiro: reforço de poupança, transferência de tecnologia, abertura de mercados. Seria extremamente lamentável, seria estúpido que o Brasil não revesse seus conceitos. Acredito que o monopólio de telecomunicações pode ser abandonado. Há hoje uma percepção de que a dinâmica tecnológica é tremenda, não pode ser acompanhada pelos dinossauros estatais. Acredito, por exemplo, que também as restrições à produção mineral sejam eliminadas. Isso foi um momento de superentusiasmo de geólogos e ideólogos, e essa combinação é funesta, geólogo e ideólogo, que falsificaram mapas para alarmar a nação contra a suposta invasão de multinacionais na área da mineração. E eles esperavam que isso abriria o campo para empreiteiros nacionais se lançarem na mineração, e disso resultaria políticas salariais mais complacentes. O resultado é um maciço desemprego. Há 10 mil geólogos desempregados, os pobres diabos agora se arrependem amargamente da pseudo-patriotada que praticaram. Eu acho que há clima para que se exija das estatais a submissão ao estatuto purificador da falência, como as empresas privadas. Essas modificações eu acho que são factíveis. Se ou não... Por favor, antes de passar a pergunta ao Ricardo Sete, que pediu primeiro, depois, lembrar aos telespectadores que também podem fazer perguntas pelo fax 874-3454. Ricardo Sete, por favor. Deputado, em seguida o Mitre. Alguns institutos de pesquisa, como os dirigidos pelos cientistas políticos Bolívar Lamounier e Valder de Góes, têm mostrado um perfil surpreendentemente liberal do Congresso, ao pesquisar, efetivamente ouvir os deputados e senadores sobre vários temas. Então, há um número que me surpreendeu ao ler essas pesquisas de deputados e senadores favoráveis à revisão de monopólios estatais, do conceito de empresa brasileira, de abertura da economia em geral. Mais ou menos confirmando o que o senhor está acabando de dizer por estar otimista. Agora, eu lhe pergunto, quais são as chances, o senhor mencionou a possibilidade, por exemplo, de se aprovar a falência das estatais, mas essa mesma medida caiu recentemente, foi tentado e não foi aprovado. A política salarial recentemente aprovada pela Câmara dos Deputados também foi no mesmo sentido, quer dizer, uma coisa considerada por muita gente, por muitos setores, mesmo os setores favoráveis aos trabalhadores, aos direitos dos trabalhadores, como irrealista, demagógica. Então, esse Congresso, o senhor está lá há 10 anos, esse Congresso tem efetivamente esse perfil liberal que tem aparecido nessas pesquisas,
Ou isso é uma coisa um pouco depende da questão, não há ainda um consenso sobre essas questões principais? No Congresso há muito mais falsos liberais do que liberais. Por falsos liberais eu entendo aqueles que acreditam no liberalismo político, porém se reservam, no tocante à área econômica e social, se reservam posturas intervencionistas. E há várias vertentes de intervencionismo dos pseudo-liberais. Há os intervencionistas assistencialistas, que são caritocratas, querem salvar a nação pela caridade. Indivíduos são salvos pela caridade, nações só se salvam pela eficiência. Há os intervencionistas nacionalistas, e o nacionalismo é hoje ainda forte no Brasil. Está em desuso no mundo ocidental. Há irrupções de nacionalismo, mas aí eu acho que é uma questão semântica. Há irrupções de etnicismo, que é uma coisa diferente de nacionalismo. O etnicismo é a afirmação de valores culturais, linguísticos ou religiosos, mas isso é compatível com a integração econômica e não são movimentos imperialistas. O nacionalismo tradicional é imperialista, procura conquistar, e é também autarquizante, procura autarquia. Isso não existe nos atuais etnicismos. Mas o Brasil ainda tem um nacionalismo convencional, de propensão autarquizante e de propensão expansionista. Ainda os intervencionistas corporativistas, e aí dos dois grupos, há o corporativismo sindical e ao corporativismo patronal. Isso é que eu chamo o falso liberal. Ele acredita na liberdade política, porém não na liberdade econômica. E isto reproduz a velha controvérsia dos anos 20 na Itália, a famosa controvérsia entre Rinaldi, o liberal econômico, o liberista, e Benedetto Croce, o filósofo. O liberista, Rinaldi, dizia que a liberdade política é inseparável da liberdade econômica. E se não houver liberdade econômica, mais cedo ou mais tarde, a liberdade política estará comprometida. Croce dizia o contrário. A liberdade política é um valor fundamental. Agora, não é necessário que seja complementado pela liberdade econômica, porque o Estado tem o direito de manipulação social. Croce venceu o debate. O debate era um filósofo glamouroso. Rinaldi perdeu o debate. Mas o que aconteceu? Veio Mussolini e destruiu a liberdade econômica e logo a seguir a liberdade política. Deputado, qual a sua avaliação, inclusive retomando um ponto ali da pergunta do Aloysio Maranhão, sobre o risco eventual de quebra, né, do rompimento democrático? O senhor que se vê um governo militar, tem uma boa avaliação possivelmente dessa... Recentemente eu li um artigo seu que falava sobre a questão da justiça que deveria ser feita ao Marechal Humberto Castelo Branco. O senhor acha que há clima realmente para uma atuação dos militares, para uma intervenção, um tipo de quebra? A sociedade aceitaria essa situação? Aproveitando a pergunta do Frederico, dois telespectadores, Geraldo Rodrigues Alves e Fernando Machado, aqui de São Paulo, perguntam se, diante de toda essa incompetência, de toda essa situação do país, o senhor não sente um certo saudosismo da eficiência dos regimes militares? Em primeiro lugar, você é um rapaz de bom gosto, de vez que lê meus artigos. Eu não consigo relê-los, acho chatos, mas isso me alegra. Bom, eu acho que a possibilidade de uma reinserção de militares no panorama é remota, a não ser que cheguemos a um estágio de convulsão social, em que isso se torne um reclamo da sociedade. Por que eu acho que os militares não cogitam de nenhuma aventura intervencionista? Os motivos são vários. Em primeiro lugar, porque eles ainda têm complexo de culpa. Na última fase da gestão militar, eles realmente administraram mal a economia e nos legaram um legado de inflação,
que eu achava que era uma inflação que tinha atingido os limites de resistência social. Depois, os civis multiplicaram por 10 a inflação que eu achava inflação limite dos militares. Mas eles têm um complexo de culpa e não têm nenhuma fórmula de salvação. Isso é importante. A pergunta que se fazem os líderes militares é: suponhamos que sejamos chamados a exercer o poder político e, por consequência, o poder econômico. Teremos uma fórmula salvacionista? Não a tem. Em terceiro lugar, não há hoje lideranças de condestáveis militares capazes de condensar aspirações credíveis de poder. O Castelo Branco prestou-nos esse serviço. Ele destruiu, com rápido rodízio militar, a formação de condestáveis. E, em quarto lugar, isso é importante, a técnica de mobilização de massa hoje torna extremamente perigosa uma mobilização militar. Hoje, as técnicas de mobilização popular são de tal ordem que em poucas horas você pode botar 50 mil pessoas na rua. E 50 mil pessoas na rua não há tanque. Qual é o papel, então, que o senhor vê, qual é o papel que seria reservado, então, às Forças Armadas num processo de normalidade democrática? Eu acho que as Forças Armadas estão atravessando uma crise existencial. Desapareceu o inimigo externo. Isso destruiu boa parte da raison d'être, por assim dizer, das Forças Armadas. E eu receio que elas estejam um pouco preocupadas em criar um novo inimigo externo. Toda essa fantasia aí de cobiça internacional da Amazônia, porque 160 americanos estão lá fazendo exercícios na selva, é talvez um desejo subconsciente de inventar um inimigo externo, que os inimigos externos credíveis desapareceram. Amanhã tem uma reunião importante, o presidente convocou o Conselho para discutir exatamente o perigo da internacionalização da Amazônia. Eu acho que se nós convidássemos esses 160 ou 200 americanos para virem fazer exercícios aqui e os apresentássemos a algumas mulatas, destruir-se-ia todo esse perigo. Isso é uma coisa inventada. Nós temos, aliás, bons treinamentos de selva, podíamos até oferecer aos americanos. Se a Alemanha tem 150 mil soldados americanos e não acha sua soberania ameaçada, se a Coreia tem 40 mil e não acha sua soberania ameaçada, nós vamos nos sentir ameaçados por 160 cidadãos ou 200 fazendo exercícios na selva, provavelmente picados por mosquitos e cobras e coisas, e sem, inclusive, capacidade de resistência à selva. Não podíamos absorver essa gente sem o menor problema. Mas, eu digo, as Forças Armadas têm que reorientar suas atividades, e não a busca de inimigos políticos internos. Elas têm que pensar em outras missões. Por exemplo, o controle de drogas. Isso é uma coisa extremamente importante. Um papel suplementar na garantia da segurança interna devido à desmoralização da polícia. A substituição do serviço militar convencional pelo serviço nacional, prestação de serviços úteis e não necessariamente vinculadas à atividade militar. As Forças Armadas têm que reconsiderar sua estrutura e têm que superar essa crise existencial. Mas não acredito que a devam ou que a queiram superar mediante intervenção na política interna. Antes de passar, o Fernando Mitre, faltou a pergunta dos dois telespectadores sobre o saudosismo em relação ao regime militar, a eficiência do regime militar. O senhor não teria um certo saudosismo? Não, eu não tenho, porque eu me imbuí muito das teorias do Castelo Branco. Castelo Branco achava que os militares deviam fazer uma intervenção cirúrgica e se comportar como missionários e não como funcionários do poder. Lembremos-nos de que ele foi derrotado, ele queria uma sucessão civil. Ele sonhava com um candidato civil, primeiro pensou no Daniel Krieger, que teria até boas condições políticas, mas que se recusou porque já estava compromissado com Costa e Silva. Ele pensou no Bilac Pinto, que lhe parecia uma figura digna, preparada para a missão. Depois ele refluiu para considerar híbridos. Os híbridos militares eram aqueles que tinham tido um batismo civil eleitoral, e os havia vários. Juracy Magalhães tinha tido um batismo eleitoral,
Ney Braga tinha tido um batismo eleitoral. A Cordeiro de Farias tinha sido governador de 2 estados, tinha um batismo eleitoral. Acontece que a visão dos homens de caserna era diferente. Eles queriam ser funcionários do poder, tinham a ideia de que os militares eram um partido do desenvolvimento. Os partidos políticos representavam interesses setoriais ou regionais, às vezes espúrios, e que o grande partido, capaz de pensar nacionalmente, a longo termo, eram os militares. Essa é a tese da linha dura. E então apostaram tudo numa sucessão militar, Costa e Silva. Não era o desenho do Castelo e não era o meu desenho. Eu acreditava na teoria do Castelo, intervenção militar rápida, porque o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Eu sempre fui um leitor, afinal, de Lord Acton. E depois que houve a primeira sucessão militar com Costa e Silva, seguida de Médici, em 1972 eu escrevi vários artigos que me antagonizaram muito no seio militar. Era propor uma cessão de poder aos civis, ou, se isso fosse impossível, uma transição através de híbridos. Eu sugeri, então, ou uma sucessão civil ao Médici, ou então uma sucessão por um híbrido. E minha teoria era que era a ocasião ideal para a retirada dos militares. Uma coisa difícil na política é saber o momento da retirada. É uma arte difícil. Os militares não aproveitaram o momento ideal da retirada, que seria a fase Médici, porque eles ficariam conhecidos como os administradores da prosperidade e não os manipuladores da angústia. Não quiseram uma sucessão civil, nem através de híbridos, houve uma sucessão estritamente militar e coube ao Geisel administrar esse tremendo abacaxi que foi a primeira crise de petróleo. Fernando Mitter, por favor. Deputado, o senhor, no início do programa, levantou aí algumas questões constitucionais que o senhor considera plausíveis de mudança, né, em função das mudanças que houve no mundo desde a queda do Muro de Berlim. Mas quais são os pontos agudos também na Constituição que o senhor teme que permaneçam, apesar de toda essa atmosfera? Quer dizer, quais são os 2 ou 3 pontos fundamentais que estão entravando as coisas e que possam permanecer em função de toda essa força corporativista e, inclusive, considerando aí as questões eleitorais que estão surgindo e que possam funcionar como contraforça na revisão? Eu receio que nós não consigamos destruir o fetiche petrolífero. Isto é um fetiche animista, transformar um óleo sujo numa espécie de unguento religioso. Petróleo para nós não é um bem econômico, é um bem fetichista, é uma espécie de unguento especial emanado das entranhas da Mãe Terra e a qual se atribui um certo grau de sacralidade. Eu sempre achei que o combustível é um negócio ordinário, sujo, e não valia a pena meter numa Constituição um monopólio do petróleo. Lutei contra isso na Constituição de 67 contra um grande constitucionalista que era Afonso Orinos, que em tese era defensor das constituições clássicas, chamadas constituições summa, mas que, a rigor, tornou-se um minudente instrumentalista, defendendo a Constituição instrumento. Ele é que forçou a inclusão do monopólio da Petrobras na Constituição. Existia em lei, a Lei 2004, mas não na Constituição. E eu mas o senhor considera o monopólio... Mas isso é um absurdo, meter-se um combustível transitório. Então, os americanos, na Convenção de Filadélfia, deviam criar o monopólio da lenha. Ou as constituições emanadas da Revolução em 1848 entronizariam o carvão. Por que entronizar o petróleo? Mas eu receio que, apesar do fato de que mundialmente os monopólios estatais de petróleo estão desaparecendo, basta dizer que na América Latina eliminaram o monopólio estatal, a Argentina, a Bolívia, o Peru. O monopólio na Venezuela está sendo flexibilizado através de contratos especiais, está sendo flexibilizado também no México, e o Brasil resta aí como uma anomalia
Na Europa, por exemplo, as estatais de petróleo estão sendo vendidas. Serão vendidas a Elfa, que tem na França, maior do que a Petrobras. A Itália vai vender suas duas empresas de petróleo, a GIP e a Eni. A Espanha vai vender uma estatal, que é a Repsol. A Inglaterra já se desfez de 3 estatais de petróleo, a Britol, a British Petroleum e a British Gas. O mundo todo marcha para a trivialização, a vulgarização desse bem carismático que passa a ser... O senhor acha que isso pode no item permanecer? econômico. Mas Mas eu quais são os receio que o Brasil não tenha amadurecido para isso. Ainda existe um fetichismo horrível, tremendo. Uma Deputado, coisa... Então, Antes de passar aqui ao Gustavo Camargo, gostaria de anunciar a presença de mais um convidado, o jornalista Celso Ming, comentarista de economia da TV Cultura e do Jornal da Tarde, que chegou agora. Por favor, Gustavo. há outros aspectos da Constituição. Eu acho, por exemplo, que é urgente uma revisão do sistema fiscal, porque há um déficit estrutural hoje Sim, da mas há um União. consenso em torno disso, quer dizer, isso Mas, provavelmente será... Não há atacado consenso. de Eu forma acho que os eficiente. estados e municípios resistirão a qualquer ablação do seu poder tributal. Eles talvez consintam numa realocação de funções, mas isto é uma coisa um pouco difícil. As funções em tese são realocadas, mas não são exercidas e acabam sendo devolvidas ao governo federal. Não sou muito otimista quanto ao tema fiscal. Idealmente, nós devíamos deixar na Constituição apenas alguns princípios genéricos sobre tributação, em defesa do contribuinte. O princípio da anualidade, por exemplo, o princípio da não retroatividade, não cumulatividade e coisas assim, deixando o resto para a lei complementar ou a lei ordinária. Mas receio que não se consiga muito no labor constitucional. Receio que permaneçam as figuras clássicas, convencionais, que no Brasil não funcionam, porque o Brasil não é um país clássico. A estrutura clássica de tributos funciona quando você tem moeda, quando você tem uma ética fiscal. O Brasil não tem moeda, não tem ética fiscal e, curiosamente, o Brasil tem condições para fazer uma tributação sobre a moeda eletrônica, porque tem, miraculosamente, um sistema bancário nacional eletronificado. Então, ao invés do labor artesanal de cobrar impostos sobre subconjuntos, nós podíamos cobrar sobre o grande conjunto. Essa é a ideia do Imposto Único sobre Transações Financeiras. O que acabou sendo votado, o IPMF, é um desastre, porque o governo absorveu a metodologia do imposto, que é de cobrança fácil, barata e é difícil de sonegar. Estamos fazendo toda sorte de ginásticas, mas é um imposto difícil de sonegar. Absorveu a metodologia, mas rejeitou a filosofia. A filosofia é a filosofia de simplificação da estrutura tributária. O que nós temos é um tributo a mais, gerando essa confusão e esta rebelião fiscal que está por aí. Gustavo Camargo, por favor. Imagine o senhor, suponha que amanhã o presidente Itamar Franco demita o ministro da Fazenda e o convide a ser ministro da Fazenda e o senhor aceite. Então o senhor seria ministro da Fazenda num regime democrático, né? E o senhor teria já no primeiro dia ali os sindicatos reclamando dos salários, os seus colegas do Congresso com uma lista de pedidos, os governadores de estados com os seus problemas, os seus pleitos. O que o senhor faria para administrar uma inflação de 2.000%? Bom, deputado, aproveitando que o Gustavo lhe entronizou no Ministério, eu vou aproveitar e inaugurar o nosso fax aqui, o telespectador Everardo Restier, de São Carlos, de São Paulo, pergunta se o Itamar lhe pedisse para editar 3 medidas provisórias de impacto e de resultados práticos e de curto prazo, quais seriam elas? Bom, em primeiro lugar, o problema não se colocaria. Eu simplesmente responderia ao Itamar que não tenho mais sassá, quer dizer, não tem nem saúde nem saco para aceitar uma posição dessa espécie. Já ultrapassei meu período de vida útil. É extremamente perigoso a gente voltar mais velho para enfrentar problemas mais difíceis. Eu não gostaria de voltar ao lugar do crime. Por isso, eu não atravessaria essa angústia existencial de saber o que fazer. Mas olha que ele nomeia assim, sem consultar, hein?
Fernando Henrique amanheceu ministro lá em Nova York. Mas eu rejeitaria a ideia com desusado vigor e com autoridade da senectude. Eu citaria Horácio: Beatus ille qui procul negocius optium querit. Bem-aventurado é aquele que, longe dos negócios, procura o ócio merecido pela senectude. Mas supondo... O Fernando ainda é jovem, né? Pelos meus padrões ainda é jovem, como dizia minha um mãe, exercício intelectual. 97 anos. Ele ainda é jovem. Eu já tenho o direito de buscar o ócio com dignidade, o ócio com dignidade. Quanto à pergunta que foi aí enviada por Telespectador Restier, São fax, Carlos. né? Bom, eu diria que, a baixar 3 medidas provisórias, eu baixaria as seguintes. Número 1, uma doutrina de privatização. E essa medida provisória encerraria, em matéria de privatização, o seguinte. Primeiro, a eliminação do limite de 40% para participação estrangeira na privatização. Esse limite já foi revogado por lei, mas com uma característica estranha. O presidente definirá em cada caso qual o montante de capital estrangeiro permitido. Quer dizer, o presidente tem um alfaiate de investimentos. Entre o processo da alfaiataria dele, ele tanto diz, bom, qual foi a cara do freguês e tal, é 60%, 70%. Imagine como é que os estrangeiros vão planejar participar do programa de privatização se o Itamar se reserva o direito de dizer em quanto que eles podem participar. Isso é como se, agora que o futebol está aí na moda e o Brasil está complexado com o insucesso do seu futebol... O Brasil está ficando fora de moda, né, deputado? Seria como se as regras do jogo fossem alteradas com o time no vestiário. Não dava tempo dos sujeitos combinarem a atividade. Em segundo lugar, eu eliminaria prontamente uma resolução que foi proposta pelo Fernando Henrique no Senado. Eu votei contra, eu acredito que tenha sido um dos poucos votos, se não o único, contra, que é tornar compulsório um deságio de mercado na utilização de títulos de dívida externa na privatização. Cria-se essa grave injustiça, percebida como injustiça pelos banqueiros. Se a gente apresenta um título podre, e é podre mesmo, títulos de dívida agrária, o Siderbras, títulos que não têm solenidade internacional, não são objeto de um contrato ritualístico, valor fácil. Agora, se você apresenta um título de dívida externa, negociado internacionalmente, com um acordo internacional de dezenas de bancos, com toda a solenidade jurídica, com o aval do governo e o diabo, tem que ter um desconto, um deságio. Isso é absurdo. Em terceiro lugar, eu jungiria a essa medida provisória uma emenda constitucional, aliás, já proposta pelo Collor, de eliminação do monopólio de telecomunicações. Porque nada mais dramático para mudar a imagem do Brasil e para liquidar com a dívida interna do que a privatização de telecomunicações. É uma coisa altamente glamourosa, altamente rentável. Basta dizer que a Telmex, que é uma empresa menor e inicialmente mais obsoleta que a Telebrás, tem um valor de mercado de 21 bilhões de dólares. E a Telebrás estatal tem um valor de mercado de 7 bilhões de dólares. A privatização fez o milagre da valorização internacional do título. Nós podíamos obter moeda forte e liquidar boa parte da dívida. E, infelizmente, se não fizermos isso já, no ano que vem, já teremos desapontamento, porque estão sendo lançadas no mercado europeu nada menos que ações de 6 empresas estatais. A France Telecom, a Deutsche Telekom, o resíduo da British Telecom, no valor de 8 bilhões de dólares, a Telefônica Espanhola e a Televerket da Suécia. 6 empresas atraentes no setor de telecomunicações. Quando o Brasil quiser participar desta festa de valorização, encontrará um mercado saturado. Mais uma oportunidade perdida. Eu faria ainda mais. Nessa medida provisória, eu incluiria também
uma expansão da cesta de moedas válidas para a privatização. Esta cesta de moedas válida para a privatização incluiria os fundos sociais. Nada mais justo do que transformar esses débitos do governo para com os fundos sociais num patrimônio efetivo dos trabalhadores. É uma ideia do Paulo Rabelo de Castro, que já esteve aqui nesse programa recentemente, com grande brilho, e defendeu essa ideia. Deputado, nada disso é objeto de medida provisória. Tudo isso tem que ser projeto de lei. Mexer na lei de privatização, você não pode mexer com medida provisória. Acabar com o monopólio de Telebrás... Você pode, mas tem que ser votado pelo Congresso, mas você pode mexer. A medida provisória é uma lei, pode alterar outra lei. Ela Deputado, tem que ser convertida em lei. A emenda constitucional, não. Isso teria que ser apresentado como emenda telecomunicação constitucional. teria que ser uma lei. Além Deputado, disso, nessa medida provisória, eu autorizaria o lançamento em bolsa para ter resultados rápidos da Vale do Rio Doce, da Light, que podem ser vendidas na bolsa sem esse complicado, torturado, angustiado e controverso processo de avaliações. deputado, 5 medidas em privatização. O que faria mais eu? Eu faria um decretão de desregulamentação. O Cavalo fez uma desregulamentação de 108 artigos. Procurou liberalizar completamente a economia. Os mexicanos acreditam que... Ele mexeu na Constituição, ele precisa mexer na Constituição. Não, foi um decreto legislativo. Mas ele recebeu poderes do Congresso para poder alterar, inclusive, cláusulas... Mas isso não era constitucional. O decreto legislativo é uma delegação de poder, mas sujeita à censura, à aprovação posterior do Congresso. deputado, O Bolívia, quando fez o extensor, quando fez o seu plano, fez um decretão. O nosso Fujimori fez vários decretões. Pois é, eu acho que nós queremos julgar o Fujimori, devemos prestar atenção ao que pensam os peruanos do Fujimori. não, é apenas porque ele é peruano, não é brasileiro. Mas o que o senhor pensa do porque ele não é Fujimori? nosso. O que o senhor pensa do Fujimori? Eu penso que nas condições peruanas, ele foi um homem extremamente importante, corajoso. Ele interrompeu um processo democrático formal, porque essa democracia estava sendo formalmente destruída pelo terrorismo. Imaginar que existia uma democracia no Peru, quando os juízes não julgavam com medo dos narcóticos, não existia mais poder judiciário, quando não se obtinha nada do poder legislativo, também traumatizado pelo medo do terrorismo, existia democracia? Oh, senhor, Só apoiaria o Fujimori brasileiro, deputado? nós podemos achar o Fujimori repugnante, mas isso não é o que interessa. O que interessa é o que acham os peruanos. E parece Deputado, que os peruanos Só apoiaria o Fujimori brasileiro? achar simpático. deputado, tá faltando. já que o senhor falou em privatização, Hein? antes de passar ao Zé Paulo Kupfer, o telespectador José Edgar Cury, aqui de São Paulo, mandou um fax perguntando por que motivo o senhor acha que o presidente Itamar Franco está emperrando tanto o processo de privatização? Porque ideologicamente ele nunca entendeu a privatização. Ele acha que a privatização é um modismo liberal, passageiro, a que ele tem que se submeter por uma série de circunstâncias. Ele não percebe a centralidade da privatização para a solução do problema cabuloso que ele tem, que é o déficit orçamentário. Ele não liga as duas coisas. Ele acha que o déficit orçamentário, a Miriam está rindo, mas você deve concordar com isso, ele acha que o déficit orçamentário é um negócio que se pode ajeitar aí com um pouco mais de combate à sonegação, alguns impostos adicionais, como imposto sobre grandes fortunas, isto, aquilo. Deputado. Ele não percebe que o peso da dívida interna brasileira faz com que o déficit nominal, que é o déficit que conta, não é o déficit operacional. A pressão inflacionária global se exerce pelo déficit nominal. O déficit nominal é 40% do PIB. Isso não é solúvel por via fiscal. Isso só é solúvel mediante uma reforma patrimonial de liquidação de haveres do Estado. E isto ele não percebeu. Ele percebe, no fundo, ele está um pouco zangado com as estatais, porque as estatais são rebeldes, ganham mais do que ele, isto, aquilo. Então, não é uma razão profunda. Então, não se pode esperar dele uma atitude ousada em privatização, porque ele não entende o problema, ele não entende a centralidade do problema, não só para aumentar o grau de eficiência da economia, mas para resolver o problema fiscal. Mas voltando ainda à
cobraram-me 3 medidas. A terceira medida provisória seria uma reforma fiscal para valer, baseada numa simplificação dramática do sistema fiscal. Bom, qual é a outra? José Paulo Kupfer, por favor. Eu ia Rápido, que nós perguntar vamos fazer um intervalo. o senhor sobre a vigência da lei pendulado de Kafka, mas o senhor já deu quase que uma resposta. A lei pendular, o senhor lembra, o senhor mesmo formulou, dizia que as ditaduras na América Latina eram fixas, o que variava era apenas o lugar geográfico que elas se davam, não é isso? Já com a sua resposta sobre o Peru, ela está reposta. E eu queria saber do senhor, diante disso, se a solução do problema da miséria brasileira, que o senhor não tocou, talvez, nas suas 3 medidas, não passaria também por uma cirurgia, de alguma forma, política, para botar ordem nessa situação e, em seguida, voltarmos ao leito natural do mundo democrático? Certamente um saneamento político contribuiria para isso. Mas, basicamente, a agravação da miséria, o aumento da nossa capacidade de fabricar miseráveis, porque o estoque de miseráveis no Brasil ficou constante durante muito tempo e até se reduziu um pouco. Agora, readquirimos a capacidade de fabricar miseráveis. Isso é diretamente proporcional à inflação. Outro país que se emparelha conosco na capacidade de fabricar miseráveis é a Rússia, que também está sofrendo um grande processo inflacionário. Quase que por coincidência, o estoque de miseráveis da Rússia é mais ou menos de 40 milhões de pessoas, e o estoque de miseráveis do Brasil é também 40 milhões de pessoas. A inflação é um elemento tremendo de miserabilização da comunidade, porque é um tributo sobre as classes indefesas. Então, a solução da miséria brasileira passa muito pelo combate feroz à inflação e por um esforço muito mais intenso de educação primária, educação fundamental. O Brasil até que não investe pouco em educação, investe mal em educação, investe exageradamente em educação terciária, miseravelmente em educação primária e secundária. Combate à inflação e esforço de educação são 2 boas receitas para a miséria. E eu diria também que a diminuição das funções empresariais do governo, privatização, para que o governo receba recursos para destinar à atividade social. Deputado, nós vamos fazer um rápido intervalo. Antes, lembrar aos telespectadores, Reinaldo Cime, aqui de São Paulo, e Paulo Rogério, que o deputado de Ribeirão Preto, que o deputado Roberto Campos já falou sobre a questão de forma e regime de governo e sobre o militarismo. O Roda Viva volta daqui a pouco, entrevistando hoje o ex-ministro e deputado federal Roberto Campos. Até já. Voltamos com Roda Viva e hoje está entrevistando o ex-ministro e deputado federal Roberto Campos. Você que está em casa e quiser fazer perguntas por telefone, pode chamar 252-6525 ou por fax 874-3454. Fax 874-3454. Deputado, vou aqui pegar mais umas perguntas que chegaram por fax, mudar um pouquinho de assunto. Um fax da Câmara dos Deputados, do deputado Beto Mansur. Ele pergunta, teremos a possibilidade de reduzir a carga tributária de 59 impostos, taxas e contribuições para 6 ou 7 impostos? Pergunto, isso faria aumentar a arrecadação? Eu acho, primeiro, que há possibilidade. Segundo, que aumentaria e talvez dramaticamente a arrecadação. Essa complexidade fiscal brasileira aumenta a rebelião do contribuinte. É difícil pagar impostos, não é apenas desagradável pagar impostos, é difícil pagar impostos, sobretudo para as pequenas e médias empresas que não podem contar com uma batelada de assessores fiscais. Deve vir uma simplificação, se nós chegarmos a 5 ou 6 impostos, é a fórmula proposta inclusive pelo ilustre jurista e tributarista Ives Gandra Martins,
seria uma lança em África. A arrecadação aumentaria e substancialmente. Celso Ming, por favor. Deputado, hoje, abrindo os jornais, eu vi que o seu nome estava na lista do Maluf. Recebeu um dinheirinho lá do João Carlos Martins, né? Eu queria que o senhor me dissesse duas coisas. O senhor se sentiu incomodado com isso? E, em segundo lugar, como é que o senhor vê a questão do financiamento das eleições? Deputado, 2 telespectadores fazem a mesma pergunta. Alexandre Pereira Costa, de Pindamonhangaba, pergunta o que o senhor tem a dizer em relação ao seu nome entre os beneficiários da empresa Pau Brasil. E o Adolfo Alves Ferreira, de São Bernardo do Campo, que diz: os índios utilizavam o Pau Brasil para corar, tingir os tecidos. O senhor não ficou calado quando viu o seu nome na contabilidade da empresa Pau Brasil? Em primeiro lugar, eu fiz um levantamento com os meus chefes de campanha, porque um deputado, um senador, um prefeito, um candidato a prefeito, não faz a contabilidade da campanha. Eu tinha que me preocupar com outros temas, como sobreviver no Rio de Janeiro, como inserir no Rio de Janeiro contra o PT, que tinha uma poderosa máquina, e o PDT, que tinha Brizola, no momento em que Brizola estava, por assim dizer, no apogeu do seu poder. Isso era tratado ao nível dos assessores financeiros. E eles não encontram nenhuma referência a Pau Brasil. Agora, eu me admiro que você, um rapaz tão inteligente, esteja associando a todo esse pseudo-escândalo que está surgindo e que é uma vasta exploração política dirigida contra a figura do Maluf. Vamos ser francos e vamos acabar com essa confusão entre moralismo e moralidade. A moralidade é uma virtude, o moralismo é um cacoete, no caso, um cacoete perverso. Será que alguém acredita que um candidato à presidência da República ou à governança do Estado, que não tenha recursos pessoais, que não seja rico, pode mobilizar a sua candidatura apenas com contribuições de pessoas físicas, como prevê a lei? Haverá no Brasil um suficiente número de pessoas físicas dispostas a esse sacrifício financeiro? Isso não existe. Na realidade, todas as campanhas de todos os partidos são financiadas através de um misto de recursos pessoais, contribuições de pessoas físicas e contribuições de pessoas jurídicas de várias ordens. Consideremos o elenco de possibilidades. Você tem vários tipos de candidatos. Tem um candidato rico que pode fazer a sua própria campanha com seus próprios recursos. Tem um candidato pobre que não consegue recursos e habitualmente não é eleito, a não ser vereador. Você consegue ser eleito para vereador com língua, conversa mole e sola de sapato. Só vereador. Se você alarga o horizonte, você precisa de mobilizar algum recurso. Depois você tem os candidatos que já chegaram ao poder de uma maneira ou outra e fabricaram caixinhas. E então se reelegem com a utilização de suas caixinhas, que servem também de base de apoio para criar uma coorte de apoio. Porque um governador, um presidente da República tem que ter um sistema de apoio e tem que ajudar aqueles que o apoiam. Então, aqueles que já estiveram no poder e formaram caixinhas resolvem o problema dessa maneira. Você tem depois um outro tipo de político. É o político que não está no poder, que não tem caixinha, mas que consegue nomeações para empresas estatais ou autarquias. E as empresas estatais, então, mobilizam recursos. Chamam, por exemplo, os empreiteiros e dizem: olha, seus pagamentos vão se atrasar se você não apoiar o nosso candidato, que nos dá prestígio, apoio. Ou então, não terá mais contratos no futuro, se não apoiar a nossa corrente política. E por que é que os políticos brigam desesperadamente para nomear gente para estatais? Para ter esse tipo de apoio eleitoral. Deputado, mas eu só queria terminar. O seu caso nesse elenco? Eu só queria terminar. Bom, além disso, você tem o político ideológico. É o caso, por exemplo, dos partidos comunistas que recebiam financiamento do Cominter. Era um comitê internacional que sabidamente financiava os partidos comunistas do mundo. Desaparecido do Cominter, esses partidos também murcharam. No Brasil, estão reduzidos aí aos 3 ou 4 gatos pingados,
que miraculosamente tem a liderança do governo, coisa também difícil de explicar. Esse financiamento do Cominter é conhecido, os partidos de esquerda comunista tinham tradicionalmente esse tipo de financiamento. Mas existem também os partidos ideológicos, não da linha radical marxista, mas da linha socialista, como, por exemplo, o PT. O PT recebe contribuições de sindicatos nacionais e estrangeiros. E ninguém me diga que o senhor Lula rejeitou contribuições de empresários, que eu não conheço nenhum empresário que tenha contribuído para o Collor, que não tenha também pago um prêmio de seguro, contribuindo um pouco para o Lula. É o chamado dinheiro do bandido, na esperança de ser protegido caso viesse a ser implantada a República Sindicalista. É o caso dos violinistas no campo de concentração. Muitos judeus tocavam no campo de concentração, não porque achassem que o Terceiro Reich amava a música, ou porque se deliciassem com a música, apenas para não ir para o campo de concentração. Então, eu não conheço empresário que não tenha procurado fazer seu leque de proteção, olhando muito para o Ibope. Quando o Collor tinha 2%, provavelmente só a família o financiava. Quando ele passou a 12%, 13%, 20%, passou a dominar no Ibope, o PC Faria não tinha a menor dificuldade, havia gente esperando para contribuir. Deputado, o senhor poderia especificar, por exemplo, na última eleição, qual foi o total de recursos, né, que foram necessários para a sua campanha? Qual o percentual desse total que teria vindo de pessoas físicas, jurídicas? Deixa eu terminar. Bom, então temos esse tipo de política ideológica. E eu acho uma safadeza inominável, e estranho muito que a imprensa esteja batendo se associando nesse coro, que o PT tenha conseguido tornar aceitável a seguinte teoria: é perfeitamente legítimo e ético contribuir para o Lula implantar a República Socialista. Agora, é criminoso, é pecaminoso que um empresário contribua para o Maluf para ele defender o sistema capitalista. Ora, bolas, caçarolas. Se é legítimo contribuir contabilidade para... fantasma, deputado, se, não está entrando no mérito. Se é lícito contribuir para a comunista. implantação do socialismo, deve ser lícito também contribuir para a defesa Mesmo do que capitalismo, seja que o por baixo capitalismo do pano. é a solução que mundialmente se provou exitosa. Você ainda Deputado, tem um eu acho que outro isso tipo de justifica o PC político. Farias, É o político que não é provavelmente ideológico, mas é filiado a credos religiosos. Então recebem financiamentos religiosos. Isso é até doloroso, porque eu vejo lá minha empregada, 10% do salário dela vai para a igreja e provavelmente a igreja vai utilizar isto não para obras benemerentes, mas em parte para caixinha política. Depois você tem os políticos que não têm linhas ideológicas de tipo esquerda, que não nomeiam gente para as autarquias, que não estão no poder e, portanto, não formam caixinhas. Esses têm que buscar contribuições de pessoas físicas, preferivelmente, e acredito que a grande maioria tenha também, se não a totalidade, alguma contribuição de pessoa jurídica. Agora, eu não tenho uma estimativa do custo de minha campanha, porque eu fiz uma tolice inominável. Amigos que me procuravam e diziam, bom, você representa aquilo que eu concebo como um estilo desejável de vida. Quer dizer, uma economia de mercado, com predominância da empresa privada, com um governo pequeno, ágil, modesto e eficiente. Este tipo de visão da sociedade é aquilo que eu quero, mas eu gostaria de contribuir para você. Como é que você quer? Eu então caí na tolice de dizer, não, eu quero material, esse negócio de dinheiro é perigoso, sei lá, não gosto disso, tal. Quero que me dê material, propaganda, transporte, coisas assim. Foi um erro fatal, porque quando chega na reta final, a gente precisa de dinheiro mesmo. Sua relação, então, com o pianista João Carlos Martins, ela é apenas admiração musical? Você tem alguma... Eu conheço o João Carlos Martins, o que há 30 anos. Eu conheci em 1961, quando era embaixador em Washington. E ele chegou lá como um pianista que desejava se lançar. É até um episódio curioso, se me dá tempo, eu até posso contar.
Eu tinha chegado a Washington há 3 dias, isto era mais ou menos começo de outubro de 1961, no governo Kennedy, e fui convidado por um jornalista que tinha trabalhado no Brasil, Ted Schultz, que era correspondente do New York Times, para uma festa. Ele me disse, você vem a essa festa porque eu sou correspondente do New York Times, todo mundo político de Washington vai lá, porque precisa da opinião do New York Times. Então você vem que eu te apresento logo a todo mundo. Eu fui, tomei uns drinks, fui apresentar várias pessoas, de repente chega uma moça com um ar de hippie e me diz, que droga de embaixada é essa? Eu disse, mas como droga de embaixada? Estou chegando há poucos dias, e por que sou uma droga? E por que a embaixada é uma droga? É uma droga porque todas as embaixadas prestigiam os talentos musicais que vêm, ou culturais que vêm a Washington. E chegou aqui um rapaz, está hospedado comigo, há 3 dias, que é um grande intérprete de barco, um grande pianista, e a embaixada não fez nada. Eu disse, bom, mas eu estou chegando há 3 dias, não conheci esse cidadão, se ele é realmente um talento, vou apoiá-lo, então vamos fazer o seguinte, eu dou uma festa na embaixada, eu dou as bebidas, os garçons, a comida, agora você traga os hóspedes para prestigiar este jovem pianista, porque eu estou chegando em Washington. Ela era nada mais, nada menos que a filha do líder da maioria, Mike Mansfield, um homem de extraordinário poder em Washington. E ela, menina agressiva, que depois fazia passeatas para o Vietnã, essas coisas todas. Bom, então ela trouxe todo o mundo artístico e político de Washington, foi um grande sucesso. O João Carlos foi lançado, depois arranjei para ele fazer um concerto no Carnegie Hall em Nova York. Então eu conheço como pessoa física. Como pessoa jurídica, não tenho a menor ligação, não achei nada de pau-brasil. Agora, eu lamento essa magnificação política hipócrita da ideia de que existe algum partido político no Brasil que consiga apresentar candidatos à presidência em votação majoritária e que não receba contribuições de pessoas jurídicas. A lei é falsa, a lei é hipócrita, a lei não pegou, como muitas vezes não pegam no Brasil. A Constituição não pegou. Você vê como é que é a definição do salário mínimo na Constituição? Cheque pré-datado salário também, mínimo é nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades básicas do trabalhador e da sua família, inclusive transporte, educação, lazer e não sei o que. Foi cumprido isso? No Nordeste, o habitual é que as professoras sejam pagos 1/3 do salário mínimo. Então, se a Constituição não vigora, quanto mais uma lei totalmente irrealística, não tem nada a ver com a realidade. Então, se vocês querem repisar esse enfadonho episódio de pau-brasil, devem propor o seguinte, todos os partidos políticos, sem exceção, principalmente o PT, que recebe contribuições de sindicatos alemães, e agora que estão abrindo os arquivos da Stasi, da Alemanha Oriental, parece que recebiam contribuições dos dois lados, através da CUT, da Alemanha Ocidental e, talvez, quiçá, da Alemanha Oriental. Então, investigar todos os partidos políticos no mesmo plano. Segundo, trabalhar uma nova legislação menos hipócrita, que se deve basear em determinados princípios para tornar a coisa transparente. Devem ser permitidas contribuições de pessoas físicas e jurídicas, sendo que, até um determinado limite, essas contribuições podem ser descontadas do imposto de renda, como é praxe mundial. Além desse limite, as contribuições não seriam proibidas, mas seria um sacrifício do patrimônio pessoal do eleitor e não algo descarregado sobre a pessoa jurídica. Deputado. Isso me parece uma coisa. E precisamos, só para terminar, precisamos acabar também com essa ideia de que as contribuições só podem ser dadas aos partidos. Mas que tolice, meu Deus do céu, isso não tem nada a ver com a realidade. Que são os partidos brasileiros? São agrupamentos episódicos, sem doutrina, sem programa. Quando um cidadão contribui para alguém, ele quer contribuir para alguém que represente a sua concepção do estilo de vida, da forma desejável de sociedade. Se ele contribui por um partido, digamos o PMDB, qual é o estilo de vida? Qual o conceito de governo que emerge de um partido ônibus como o PMDB, em que todo mundo pode entrar, desde que não saiba bem a direção para onde vai?
Você tem lá gente de extrema esquerda, gente de média esquerda, gente de direita, gente de centro, tem tudo. Então você contribuir para um partido não significa nada no Brasil. E depois, como é que o partido ia distribuir os recursos? Será em favor dos mais antigos, os mais velhos no partido, os mais fiéis ao partido? Será dada preferência àqueles com maior capacidade de mobilização eleitoral e que fazer com os penetas que toda hora mudam de partido? Como é que o partido vai resolver esse problema? Deputado. É tolice, isso é burrice, isso é falso moralismo, isso é falsa moralidade, isso é moralismo que ao invés de ser uma virtude, é um cacuete. Deputado, Vamos o senhor- acabar com essa Por brincadeira favor, que vocês Frederico, estão fazendo. pela ordem, o Ricardo Sete tem uma pergunta, depois a Miriam Leitão. Deputado, a primeira pessoa que disse isso alto e bom som, como o senhor já de se recordar, para grande constrangimento dos políticos, foi o PC Farias. Essa legislação é hipócrita e tal. Todos nós somos hipócritas. E eu, uma boa parte da minha vida profissional, lidei com os políticos isso é um problema que se arrasta há décadas, e um constrangimento e uma limitação que se arrasta há décadas. E por que diabos isso não muda? Por exemplo, por que não se muda essa legislação? A que o senhor atribui esse paradoxo? Existe uma legislação que ninguém cumpre, todo mundo diz que é hipócrita, e ao mesmo tempo existe todo tipo de abusos e todo tipo de maracutaias porque a legislação não é cumprida. E por que isso não muda? Qual é o grande problema? É porque nós temos o hábito de legislar antes do fato e sem conhecimento do fato. Boa parte da nossa legislação não tem nada a ver com o fato. Tome o que eu disse, o salário mínimo. Tem alguma coisa a ver com a realidade? Quando no Nordeste os professores ganham 1/3 do salário mínimo, não tem nada a ver com a realidade. Mas os O políticos- salário mínimo é nacionalmente Mas a realidade unificado. das Quem é que campanhas, acredita deputado? que seja nacionalmente unificado? Mas a Isso realidade não das tem campanhas os nada a ver políticos com a conhecem. realidade. Então, o políticos que há conhecem a no sua própria sistema realidade. eleitoral é um resíduo de hipocrisia. Hipocrisia no mau sentido, porque os ingleses têm até uma boa e bela definição de hipocrisia. Para os ingleses, hipocrisia é a encabulada homenagem que a virtude presta ao vício. Mas a nossa hipocrisia não é nada disso, é pura e simples safadeza. E nós devemos acabar com essas formas hipócritas de comportamento, dar transparência ao processo eleitoral. Por isso, há 2 estágios. Primeiro, investiguemos todos os partidos. Não há por que singularizar o PPE. Segundo, vamos pensar juntos, como queria o profeta Isaías, vamos pensar juntos, meditar juntos e criar uma legislação realista, transparente, para que a democracia possa funcionar. Se Miriam não, de Leitão. duas uma, ou só se elegem os ricos, ou todo mundo viola a lei. Deputado. E será que vocês têm ilusão sobre isso? Vocês são homens sofisticados. No final, né? Miriam A Leitão, verdade, por favor. a verdade é que o clima ficou adverso para essa hipocrisia, mas até o fenômeno PC as coisas iam muito bem. Agora os políticos estão sentindo que não é possível mais. Você tem que distinguir 2 fases do PC. Enquanto o PC estava coletando recursos de campanha, ele não fez chantagem com ninguém. Todo mundo se apressava em contribuir. Ele tirava dinheiro de quem queria dar. O problema foi ele continuar fazendo isso Depois da eleição. Aí é chantagem, aí é crime. Depois de eleito, depois de chegado ao poder, ele continuou a pressionar empresários sob ameaça de cancelamento de contratos para continuar contribuindo. Então, até o início da campanha, a contribuição era uma contribuição voluntária. Não me diga que esses empresários eram desesperadamente pressionados. Não. Eles achavam que estavam comprando um seguro contra a República Sindicalista do Lula. Agora, o grave e grande pecado foi a extrapolação. Depois de Collor assumir o poder, passou a ser um crime o exercício de pressão para obter recursos. Miriam Leitão, por favor. Deputado, o senhor é um liberal, é conhecido como um liberal. Cada vez que alguém te pede que o senhor dê alguma receita para a economia brasileira, o senhor dá medidas ortodoxas. Mas, recentemente, estava lendo um artigo do professor Edmar Baixa sobre o PAEG,
Sim. E ele define o PAEG como uma mistura prematura e bem-sucedida do que ele acha que é a receita ideal para combater a inflação brasileira, que é uma mistura de medidas ortodoxas e heterodoxas. Então, eu queria perguntar uma coisa ao senhor. O senhor acha que o professor Edmar Baixa errou ao fazer essa definição, ou o senhor, quando mais jovem, gostava de um pouco de heterodoxia também? Eu diria que o programa do PAEG foi um programa eclético. Eu diria que, substancialmente, um programa de tendência liberal, mas admitindo certos ingredientes intervencionistas. Esse era o clima da época e acreditar no planejamento foi um dos meus pecados de juventude. Agora, para acabar a Eu diria que inflação foi um pecado atualmente... da puberdade. Então, era um problema eclético, um programa eclético. Mas, basicamente, a ênfase era uma ênfase liberal. Por exemplo, nós começamos liberando preços. Os preços agrícolas foram liberados. Quanto aos preços industriais, o que fizemos foi criar um sistema de incentivo à conformidade das empresas, uma norma de preços. As empresas que aceitassem a norma de preços teriam uma vantagem fiscal. As empresas que rejeitassem a norma de preços teriam uma punição fiscal. Era uma ideia muito boa, era a ideia de induzir um comportamento desejável por via de incentivos e desincentivos sem controle de preços, controle quantitativo de preços. Agora, isso não é era uma propriamente ideia liberal, muito salário, boa, mas né? também muito ingênua, porque era muito difícil, antes da idade da informática, que será antes da idade da informática, você descobrir um preço médio das indústrias para fazer a aplicação dos incentivos favoráveis ou desfavoráveis. Mas já Então, viu o efeito não era camburão. funcional, Deputado, agora- mas o conceito era liberal. Deputado, agora ainda sobre o PAEG, sobre a correção monetária, acabou virando uma armadilha. Nós estamos presos há 30 anos na correção monetária. O senhor se arrepende de ter criado a correção monetária? Eu não me arrependo de ter criado o animal que eu criei. E Mas ele rejeito virou um qualquer monstro. responsabilidade pelo animal posteriormente pervertido. O animal, então, criado, previa que a correção monetária fosse aurível, fosse aplicada a saques, depósitos de poupança, após 6 meses. Portanto, não se criava quase moeda. Havia um sacrifício da liquidez. Quem esperasse 6 meses teria a correção monetária não só contabilizada, mas sacável. Se não esperasse 6 meses, a correção monetária estava contabilizada, mas não seria exigível, porque o cidadão não tinha abandonado a liquidez. Então, era um prêmio pelo abandono da liquidez. Em outras palavras, um prêmio para a poupança autêntica. Inicialmente, aliás, o professor Bulhões e eu queríamos 1 ano. A carência até a aplicação da correção monetária seria 1 ano. Só títulos e depósitos de longo prazo é que teriam a correção monetária. Mas aí houve uma rebelião aqui em São Paulo. O doutor Gastão Vidigal foi ao Rio nos alarmar. Disse ele, mas vocês estão doidos. No Brasil, 6 meses é uma eternidade. E 1 ano, então, é algo... Mal sabia ele que a coisa ia piorar da próxima muito vida, mais. não tem nada a ver com a realidade brasileira. Agora, o prazo de 6 meses já está aceito, que era o prazo das letras de câmbio, que já estavam em circulação. Então, se os reduzem para 6 meses, então nós reduzimos para 6 meses. E assim ficou praticamente até 1980. E na fase inicial, vocês se lembram, a correção monetária teve efeitos muito úteis. Permitiu a criação de um mercado voluntário de títulos. Você se lembra bem que não existia mercado voluntário de títulos. Permitiu uma contabilidade realista das empresas pela correção dos ativos, impedindo a tributação dos lucros inflacionários. Permitiu ao governo exacionar tributos, porque não adiantava mais postergar o pagamento de tributos, sobre eles incidia a correção monetária. A taxa de poupança subiu de 14% para 21% em pouco tempo. E a inflação baixou até 1973. Então, a correção monetária foi implantada num ambiente de inflação decrescente. A partir de 1973, a inflação voltou a crescer. Não por causa da correção monetária, por causa da nossa errônea adaptação à crise de petróleo. Fizemos 2 erros de adaptação. Uma primeira crise de petróleo e depois a segunda crise de petróleo. Deputado. Quando é que esse animal
mudou de características e passou de carneiro a bode. Quando, em 1980, o prazo de carência foi reduzido para 3 meses. Depois foi reduzido para 1 mês. Depois aplicado overnight. Aí então é que se criou a quase moeda. Todos os nossos problemas de hoje são problemas criados pela existência de uma quase moeda, que é a moeda de que se servem os ricos, enquanto que os pobres têm que ficar com a moeda. O senhor acabaria com essa correção monetária diária? O senhor acabaria com essa correção monetária diária? Bom, eu acho que agora a correção monetária não pode morrer de morte matada. Ela tem que morrer de morte morrida. Por que eu digo isso? Porque já houve várias tentativas de matar a correção monetária por morte matada. O próprio Delfim, em 1980, ele fixou um teto de correção monetária de 50%, correção cambial 45%. A inflação foi a 90%. Ele teve que abandonar o experimento. Foi o primeiro calote, Plano cruzado eliminou a correção monetária, desindexou. Quais os resultados? Daí a pouco a inflação voltou mais forte num patamar superior. O Bresser também manipulou para baixo a correção monetária. O plano verão extinguiu temporariamente a correção monetária. O plano cruzado, plano Collor, também extinguiu a correção monetária por decreto. Enquanto persistirem as expectativas inflacionárias da comunidade, e enquanto a comunidade não se convença de que o governo mudou permanentemente de comportamento e tem as finanças públicas sob controle, haverá correção monetária. Se vocês a extinguirem formalmente, ela reaparece informalmente. Quer dizer que a morte então, morrida... o dólar é seu indexador. Quer dizer que a morte morrida começaria com um processo agudo de privatização. A privatização auxiliaria enormemente, porque a privatização permitiria reduzir os seus 3 decretos aí, as suas 3 medidas é sobre a privatização. Então, se o Fernando Henrique tivesse realmente êxito em extirpar o déficit público, isso não está. Ele está confessando que no ano que vem é um déficit de quê? Você tem 20. Cada hora ele se confunde com cerca de 20 Primeiro era bilhões, 24, depois era 13. Se você confessa que vai ter um déficit de 27 bilhões, você pode pensar em extinguir a correção monetária? Você ia vender o seu apartamento sem correção monetária a 5 anos de prazo? Deputado. Se fosse em dólar. Deputado, por favor. Então você... A indexação não foi Você tem indexação dólar, isso que eu digo. Deputado, por favor. Esse é outro problema. A questão sobre correção monetária, indexadora, etc., também foi feita pelos telespectadores Maria Luísa, do Taboão da Serra, Marluce Contreira, aqui de São Paulo, e Fábio Corrêa, também de São Paulo. Para os telespectadores, Clodoaldo Pani, de Jardinópolis, no interior de São Paulo, pergunta qual o risco de uma hiperinflação descontrolada no Brasil de hoje. E o Júlio Zanelato, de Curitiba, pergunta se chegaremos cedo ou tarde à hiperinflação e se, no fundo, esse não é o único modo de resolver toda essa desordem econômica. Há quem ache que o problema brasileiro só pode ser resolvido por via de atingirmos a cota catastrófica, quer dizer, a hiperinflação. O problema brasileiro é curioso, porque nós já tivemos hiperinflação. O fim do governo Sarney 80%. Foi 86%. Tecnicamente é o que se define como hiperinflação, a partir de 50% mensais, segundo a em março, inclusive, Kagan, anualizado dá 6.000%. Em março de 90, isso anualizado dá 6.000%. Isso foi a hiperinflação para todos argentina. os gostos. Agora, é um tipo diferente de hiperinflação, que é a hiperinflação indexada. Quer dizer, não chegou a haver uma total desorganização monetária. Então, se a hiperinflação que poderia ter uma função curativa seria a hiperinflação aberta. Mas os perigos de uma hiperinflação aberta, os perigos de desorganização social, são simplesmente pavorosos. Agora, haverá perspectivas de hiperinflação? Depende muito, inclusive, do que se decidir sobre a política salarial. O Fernando Henrique veio dizendo que o aumento de 100%, que ajude 100% mais 3% reais, geraria hiperinflação, e eu acho que ele tem razão. O governo está propondo uma fórmula mais moderada, que provavelmente diminui consideravelmente o risco de hiperinflação, conquanto não seja ainda uma promessa de estabilidade. Aliás, esta é outra das burrices hipócritas, é a ideia de que deve haver uma política salarial fixada pelo governo, pelo Congresso. Isso é de uma idiotice absolutamente monumental.
Porque se fosse possível, se alguém acredita que uma decisão de uns burocratas em Brasília ou 500 congressistas no Congresso, num fim de tarde, se alguém acredita que essa gente dite uma norma salarial para o mercado e o mercado vai obedecer, então por que não dizer pura e simplesmente, meus senhores, o salário mínimo brasileiro é igual ao americano e será reajustado nas mesmas datas. Se o problema é dar uma instrução ao mercado, bastaria fazer isso. Acontece que o mercado não obedece a essas instruções. A única coisa que é sensata é a livre negociação salarial. Você não pode impor a mesma política salarial a Mercedes-Benz e uma oficina de esquina, ao Mapping Web, sei lá, ou Mesbra, e é um vendeiro de esquina. Não faz sentido. Cada empresa é uma empresa, há empresas prósperas, há empresas decadentes, há regiões de expansão, regiões de contração, há empresas estacionais que podem dar generosos aumentos de salário na estação e na entre-safra não podem dar nada. E se o governo as forçar a dar, fixando uma determinada data, ele não tem outra alternativa senão desempregar gente, salário zero, ou então passar para a economia informal, onde não existe nenhum deputado. É uma estupidez a gente pensar em política salarial. Deputado, amanhã, terça-feira, tem uma reunião importante que reúne o governo, líderes empresariais, líderes sindicais, etc., para discutir a agenda Brasil e a questão salarial está na mesa. Então, o senhor espera alguma coisa dessas reuniões? Será que é possível solucionar os grandes problemas sem reuniões como essa? Se você me permite uma expressão grosseira, eu diria que é uma masturbação político-burocrática. Um happening. Alguns jornais estão chamando de happening. O happening, se quiser. Deputado Luiz Maranhão, por favor. Tem nada a ver com a realidade. Deputado, nessa sua ideia de morte morrida da correção monetária, o senhor admitiria, depois de resolvido a questão, que no seu ponto de vista é crucial, fiscal, tributária, do setor público, enfim, uma pitada de heterodoxia, quer dizer, ou seja, feito a limpeza do setor público, o ajuste fiscal, o senhor admitiria, por exemplo, uma prefixação, digamos assim, para dar um empurrão para baixo na inflação? Sim, ou uma âncora cambial? Essa sua observação é muito pertinente. É a teoria do trem de pouso. Se o avião já completou a travessia da zona de turbulência e precisa aterrissar, o trem de pouso é extremamente útil para favorecer aquilo que os americanos chamam de soft landing. Então, se o trabalho duro já foi feito, se o governo readquiriu credibilidade, demonstrou que tem controle de suas finanças, então, para acelerar a vinda da estabilidade, aí sim, você pode pensar em desindexação. Aliás, ela se processaria normalmente. Qual a diferença de âncora e trem de pouso, Você podia deputado? fazer até uma âncora cambial. Mas o problema é que o vulgo interpreta a desindexação como sendo um trator e âncora cambial também, como sendo uma promessa imediata de estabilidade. Não é assim. Serve de trem de pouso, completada a travessia da zona de turbulência, aí então pode-se usar esses artifícios, pacto social e âncora cambial, sei lá o quê, como trem de pouso, para facilitar a aterrissagem. Eu queria lhe fazer uma pergunta, saindo totalmente desse nosso assunto. Na primeira pergunta, a própria Miriam perguntou ao senhor se o senhor se considerava um vencedor. Porque, enfim, o socialismo, caiu o muro, caiu o socialismo e tudo mais. Eu queria saber do senhor se o capitalismo também não está muito doente. Se países como a França concedem ou querem conceder subsídios aos agricultores para que não plantem, por um lado. Se não sei que parte da população mundial passa fome e há incentivos a que não se plante. Será que esse sistema também não está muito doente? Nós não podemos raciocinar em termos absolutos. Temos que raciocinar em termos relativos ou comparativos. Claramente, o capitalismo tem defeitos. O problema é saber se tem mais ou menos defeitos que o socialismo. E o que sucedeu é que o socialismo entrou em colapso. Quer dizer, é um grande defeito. Ao passo que o capitalismo tem defeitos. É essa a diferença. Quer dizer que o gênero humano tem uma angústia básica? É um defeito, é um grande defeito. Tanto assim que todo o sistema entrou em colapso
provocando inaudito grau de miséria, a miséria na Rússia, a miséria na Europa Oriental, e depois de ter morto 50 milhões de pessoas. Essa foi a fatura Mas a socialista. miséria também 50 milhões de lado pessoas. ocidental. No capitalismo existem males, desigualdades, incoerências, mas comparativamente a situação do capitalismo é bem melhor. Tanto assim que a China está abandonando o capitalismo em certas áreas, o socialismo em certas áreas e adotando posturas capitalistas. O mal não é menor. mera coincidência que nessas áreas onde o ethos capitalista começa a funcionar, haja também prosperidade. Quer dizer que o gênero humano não tem direito ao paraíso mesmo. Não. Jamais conseguirá Não, essa a nossa- benesse divina. Não, na Terra No plano das nós coisas terrenas. podemos escapar ao inferno e entrar no purgatório. O paraíso é Sofreremos para Deputado, de qualquer o jeito. senhor, antes do programa, o senhor pediu que, inclusive, nós fôssemos condescendentes aí diante do dia difícil que o senhor teve, das questões incômodas. Mas, por dever de ofício, eu gostaria muito de ouvir o seu comentário sobre um episódio que ocorreu muito próximo da sua assessoria e sentir qual foi o impacto que um assessor do senhor foi envolvido sob a suspeita de contrabando de armas. Eu queria saber em que medida o senhor desconhecia esse perfil. Ele, posteriormente, conseguiu provar que não tinha nenhuma responsabilidade pelas operações. Como esse episódio transcorreu na sua visão? Um episódio, para mim, perigoso, porque foi no auge da campanha. E a minha campanha no Rio de Janeiro é uma campanha contra o PT e contra o PDT, um partido, o PDS, que era muito fraco no Rio de Janeiro. Então, eu tive um momento de perturbação. Obviamente, eu nada tinha a ver com a coisa, eu ignorava totalmente esse tipo de atividade. Ele demonstrou que era um inocente útil, no sentido que ele tinha recebido em depósito essas armas, mas não tinha participado da operação inicial de importação. Esse rapaz, coitado, não tinha muito equilíbrio mental e acabou até sendo assassinado no Paraná recentemente. Eu desliguei, foi um episódio doloroso, eu desliguei imediatamente da assessoria. Mas, felizmente, todo mundo reconheceu, conhecia-me no Senado, não reconheceu, nada tinha a ver com a estocagem de armas por esse rapaz. Sabe-me pacífico. Passei a Ricardo vida Sete, por toda favor. recebendo Desfecho insultos dele, sem revidar. Ricardo Sete, por favor. Professor, eu queria fazer a pergunta inevitável para o senhor. Na Folha de São Paulo, domingo, publicou uma declaração sua dizendo que o senhor estava vendo pressões a favor de um choque heterodoxo partindo de grupos políticos intervencionistas que apoiam a tradição dirigista do Estado, que apoiaram o Plano Cruzado, o Plano Verão, o Plano Collor, etc. Quem são esses grupos e que tipo de choque o senhor está enxergando no horizonte? Existem muitos saudosistas do Plano Cruzado que acreditam que através de um choque se consiga, pelo menos durante algum tempo, uma fase de calmaria. Pouco se importam com o que virá depois. Lembramos que grande parte da população apoiou o Plano Cruzado. Eu fui um dos poucos dissidentes achando que a coisa não ia dar certo. E eu, quando O senhor e o Brizola. PSDB, eu Brizola, por motivos diferentes. O Brizola Certamente achava por que motivo diferente. achava que tinha havido uma crueldade na redução dos salários reais. Eu achava o contrário, que tinha havido um aumento de salários reais que ia criar um consumismo desenfreado e criar uma crise de oferta. Porque o congelamento, que tanta gente acha sedutor, é uma coisa mortal. Logicamente, o que é o congelamento? Para se combater a inflação, duas coisas são necessárias. Diminuir a procura ou aumentar a oferta, uma combinação de ambas as coisas. Então, o congelamento será útil ou inútil conforme o efeito que o congelamento exercer sobre a contenção da procura ou aumento de oferta. Claro que o congelamento não contém a procura. Pelo contrário, incentiva a procura. A reação psicológica do consumidor, isso não vai durar muito. É melhor
é o correr para comprar. Então, não contém a procura. Qual é a reação do ofertante, do produtor? Isso não vai durar, é melhor eu manter meus estoques, adiar o meu esforço produtivo, porque eu terei uma remuneração melhor depois. Então, é fatal. Mas, apesar de fatal, tem este encanto das curvas sedutoras da ilusão. É uma dessas ilusões incorrigíveis. E a sociedade brasileira não se corrigiu dessa ilusão incorrigível. Quando o PSDB subiu ao poder, eu fiquei apreensivo, porque os próceres do PSDB foram grandes apoiadores do Plano Cruzado. Então, eu acho que psicologicamente estavam dispostos a essas soluções mágicas. Felizmente, o Fernando Henrique parece que se vacinou contra isso, adotou uma postura até firme e corajosa. Mas ele é um cristão novo. A fé dos cristãos novos... Ele não acredita em Deus. Desculpe, por favor. E todo mundo todas as pessoas que conheço que tiveram uma experiência marxista têm um incrível sotaque quando falam de economia de mercado. É como um português falando guarani. Deputado, por favor, eu tinha ainda várias perguntas para fazer ao senhor, os telespectadores, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado, mais do que esgotado. Nós agradecemos a sua presença esta noite aqui no Roda Viva, agradecemos também os companheiros jornalistas e os telespectadores, lembrando que as perguntas que não puderam ser feitas ao vivo serão entregues após o programa ao deputado Roberto Campos. O Roda Viva fica por aqui e volta na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. Até lá, uma boa noite e uma boa semana a todos.